à vontade. Boa noite a todas e todos. Mais uma segunda insurgente aqui no Iorubá, na livraria do Cícero, agradecendo sempre a gentileza do Renato e do Cícero. Hoje nós estamos com um grande amigo, grafiteiro, Davi Baltar. Aí, como a gente tem muita coisa para conversar, vamos direto ao assunto. Bem-vindo, Davi. Obrigado, Luiz. Tudo bem, gente? Saudação aí pro público e diz quando é que você começou a achar que você era artista, como é que você começou a desenhar. Então, artista... Campai. Campai. Brinde pra vocês, dia de vitória, detalhe, né? Artista eu não sei se eu sou até hoje, assim, porque a gente está vivendo um outro século, assim como talvez no século XVIII, XVII você tinha às vezes as artes e ofícios, né? Então a figura do artista é uma coisa que me parece um pouco mais ligada ao século XIX e XX, a gente não sabe qual vai ser o nome das coisas no século XXI. Então, a princípio eu gosto de me chamar de grafiteiro, porque eu vim do grafite, hoje eu faço outras coisas, mas aonde eu me descobri como alguém que queria fazer alguma coisa mesmo, assim, de diferente, de deixar legado, de montar um grupo, de participar, foi no grafite, então não me incomoda e gosto muito do termo grafiteiro. E eu sempre gostei muito de desenhar, desde criança. Não achava que isso fosse nunca dar em nada, eu gostava mesmo. Eu lembro que eu tenho dois amigos de infância, né, que a gente desenhava umas histórias em quadrinhos, que ao mesmo tempo era uma lutinha e tal. Então numa página você dava um golpe, no quadrinho seguinte o outro tinha que revidar o golpe. Então a gente tinha pilhas e pilhas. Só que esse amigo meu, o Vinícius, que era o cara que desenhava melhor. Ele tinha mais habilidade, né? Hoje ele trabalha com outra coisa. E eu fui ficando no desenho. Cheguei a fazer curso técnico, deveria ser eletrotécnico, mas não lembro nada. E no meio do caminho eu consegui uma bolsa num curso de desenho. Desse curso de desenho me encaminharam para tentar a faculdade, né? Entrei na Escola de Belas Artes. E eu sempre gostei muito de grafite, desde 98, né? Que é quando eu vi o primeiro grafite na minha vida, que foi do EMA ali, perto do mercado de peixe. E em 2006, estava rolando uma oficina ali no Palácio, do Acme do Bob, e eu fiz meu primeiro grafite lá, e de lá pra cá é história, assim, não parei mais. Tem uma coisa que você comentou uma vez. Você viu o grafite, você estudava ali perto de onde estava o grafite, aí desenhou. Como é que é isso mesmo? Porque é legal, porque como na época começava o grafite, né? Hoje então, todo mundo tem escola de grafite. Isso. Já a cena tá forte. O que acontece? Naquela época, mal 98, uma pessoa ou outra devia ter internet, né? Então, que dirá rede social, celular, essas coisas assim, nada, né? Então, quando eu vi aquele grafite do EMA, eu fiquei maluco assim, porque eu passava ali todo dia e até o dia anterior não tinha nada. Então... Era Racionais? Era um anúncio do show do Racionais, então tinha uma letra escrito Racionais MCs com dois bonequinhos, um apontando de cada lado. Era do EMA e do Bruno Toy. E aí, por um acaso muito grande, eu consegui ir nesse show. Não tinha nem idade para entrar, mas me botaram para dentro. E aquilo desparafusou minha cabeça, ou parafusou, né? Porque era uma galera que xingava o sistema, que era revoltado, que queria mudança em tudo, e as letras muito grandes, né, poesia e tal, tudo diferente do que eu estava acostumado. E aí eu comecei a gostar, só que como você não tinha informação, eu lembro que na época eu tinha que comprar a revista do hip hop, que tinha uma página dedicada ao grafite. Então ia ter 2 ou 3 grafites ali, e aí eu ficava copiando, porque era o que eu tinha de informação. Nisso eu mudei de escola, eu fui para essa escola técnica, e eu não sei o porquê até hoje, isso é muito curioso. Mesmo sendo uma escola técnica, tinha uma concentração lá muito grande de grafiteiros e pichadores que passaram por lá. Então o Akuma passou por lá, Mutante passou por lá, uma galera do Sharpie também passou por lá, não vou lembrar o nome de tudo agora, assim, mas é muito grande a proporção de gente que passou por lá, mesmo não sendo uma escola que tinha ensino de arte, por exemplo. Foi em que ano?
Eu fui pro Henrique Lages, que foi 99 e 2000. Então, Você nunca foi pichador. Não. Você está dizendo que conviveu com o pessoal quase G80, né? por aí, porque era a galera que começou no início dos anos 90, né? E eles estavam, a galera, tinha gente lá já mais no auge e tal, mas basicamente é G90. Eu nunca pichei, não é que não posso falar que eu nunca pichei, mas também nunca fui do Sharpie. Eu acho que tem uma diferença muito grande. Aqui no Rio, como existe uma cena de pichação, você falar que pichou, que não pichou. Então, eu sempre falo não, porque, pô, existe um cenário aqui de quem leva isso não, mas como você não tem como nome esporte. assim. O seu nome é Davi, sempre foi Davi. Eu tentei alguns apelidos, mas nunca colou, assim. E Davi, na época, era 2006, né, que é quando eu considero que eu comecei mesmo. Era diferente porque no grafite você tinha que ter apelido, basicamente. E agora, como tem uma cena que está um pouco diferente, que tem a galera mais do muralismo e tal, então a galera já está entrando com nome e sobrenome. E eu não queria sobrenome também, que eu não achava que cabia. Então eu entrei com Davi mesmo, nome simples, tranquilo de escrever, mas de fato mesmo, pichar nunca pichei. Rabiscar uma coisa ou outra aqui, acho que faz parte. A gente vai voltar mais tarde, mas foi nessa época que você conheceu o Pacato? Pacato Foi do Sharpie também. Pacato pichou um pouco, Pacato pichou um pouquinho, bem pouquinho mesmo. É porque tudo é ponto de comparação, né? Se você comparar com o Goa Boy, Pacato não pichou. Se você Goa comparar, Boy a gente vai deixar para depois. se você comparar comigo, Pacato pichou. Então ele tinha né, uma caligrafia que ele repetia e tal. Então, de certa forma, sim, ele pichou. Eu conheci ele, foi papo de 2006 mesmo. Ele estava voltando pro grafite, e aí, mas demorou um tempo, ainda acho que um ano, pra gente começar a pintar junto direto. Você fala do funk. Uhum. Você foi muito ligado ao funk e baile. Acho funk, que todo essas mundo, coisas. assim, você não tem. Todo mundo é da tua geração. Então, mas é essa geração que presenciou, né, a virada do funk. Então, se você pega a galera mais de 40 e poucos anos, eles pegaram a época do baile de corredor, que era uma coisa. A minha faixa dos 30 e pouco, pegou o que a gente chama de funk melody, né, que já era uma galera que já tava... O baile de corredor já estava estourando muita violência, já estava tendo... baile de corredor? Baile de corredor é um baile que toca principalmente montagem, e tinha lado A e lado B, que algumas coisas, eu não sei precisar isso, o que definia que um morro era lado A e o que definia qual morro era lado B, porque, se eu não me engano, não era necessariamente facção. Então, tinha lado A, lado B, quando começava a montagem, os lados brigavam, saia na porrada e tal. Teoricamente... Influência lá do Bronx? Não, acho que não. Não, aqui acho que é influência de violência. Aqui em São Domingos, por exemplo, era uma turma que gostava de dar porrada em todo mundo. Aí saía daqui para dar porrada na Boa Viagem, tinha turma de cara aí, então é mais essa coisa de energia, de juventude. E só que isso dava represália, né? Então você batia em alguém que queria se vingar, então tava dando muita morte. E aí o funk foi virando, a galera começou a cantar menos sobre briga. Quer dizer, eles não cantavam sobre briga, né? Mas começou a se cantar contra a briga, porque o baile de corredor ele era mais com montagem, né? Não tinha ninguém falando que ia bater em ninguém, tal, coisa só aconteceu. E o funk que eu peguei, que qualquer baile, festa, 15 anos, tudo tocava, era o funk melody, que acho que a maioria do público conhece até o Claudio Bochecha, MC Marcinho, Dani Tafarel, o MC Cacau. O início do Catra, tem coisa que eu mostro para as pessoas que a galera acha muito doido. O Catra já cantou rap antes dele ser o rei do funk. Aí é uma outra. Estou perguntando muito porque é o público que não conhece e o pessoal da cena vai ficar conhecendo você. Mas o funk, o rap veio logo depois, é isso? Não, o rap ele já estava acontecendo, só que assim, durante muito tempo, eu acho que isso só começou a virar há poucos anos atrás. O rap ele era um movimento que basicamente você tinha um som mais comprido, mais consciente, de maior reflexão.
Então não é como se as pessoas não gostassem, só que não cabia no momento de euforia, O por funk exemplo. dança e o rap pensa. O funk pensa também. Só que você precisa pensar seu passo para dançar, Não, você precisa pensar o que você vai Mas falar o pra... negócio o rap não é muito... Não, é porque o rap ele era fechado numa proposta política. De que você tinha que parar para estudar. Então era quase um manual de instrução de algumas coisas. Eu faria essa o diferenciação. elemento que o pessoal fala sendo do hip hop, que é o conhecimento. Todos os elementos do hip hop eles são aliados ao conhecimento. Não que outras manifestações não sejam. O samba é politizado pra... Pode falar, Pavão? Pode, à vontade. O samba é politizado pra Pode, caralho. Renato. O funk É insurgente? O funk tem sua politização também, então eu acho injusto falar que o funk não seria para pensar. Só que o rap tinha essa índole muito mais fechada nesse... tem uma palavra, nesses cânones, sabe? Tinha certas coisas que o rap tinha que ter pra fazer parecer que era um rap, fazer parecer que não era uma coisa vendida. Para facilitar assim, o Racionais que ele fez 30 e tantos anos agora, Isso. há pouco, uns anos atrás. Eu entendo o Racionais como não é a dança de corpo, assim, o pessoal dança, né, com a mão, Sim, mas eu acho que as letras deles são muito fortes. Eu demorei a conhecer o Racionais porque não era a minha área, estava muito no samba e venho do rock, mas aí quando eu comecei a prestar atenção, aí, pô, Então, foi com o Marighella até. Pois é. Ele apareceu de novo, ele estava meio... É isso? Isso, é por aí, porque assim, aí voltando lá em 98, que foi quando eu conheci o Racionais, né, que é praticamente minha escola de ensinar grafite também. Assim, então vou aproveitar que o funk, o Racionais e o grafite, estava tudo misturado ou estava um pouco afastado? Você que ia buscar. Eu era burrinho na época, então eu me afastei das outras coisas e colei muito mais no rap. O que hoje eu não acho um mérito, assim, porque é coisa de adolescente. Quem era o pessoal de rap? Eu estou perguntando, mas eu converso muito com o Davi e ele me orienta nessa coisa. Fala assim, Luiz, você tem que ouvir o rap. Aí eu passei a ouvir o rap. Mas naquela época, quem é que você ouvia? Então, olha só, Racionais, MV Bill, aí tem um grupo Três Preto, que é a do Dom Negroni, e os outros dois eu não vou lembrar, vocês me desculpem, mas muito das antigas. E aí tem os grupos mais de São Paulo, assim, RZO, Consciência Humana, o Bog, que é um baita de um poeta lá de Brasília, Facção Central, que hoje não é muito mais minha praia, assim, porque Eduardo Tadeu, e o outro também esqueci o nome, Taíde DJ1, que quanto mais velho eu tô, mais eu gosto, assim, tá? Pô, som, não é som pra garoto, assim, porque ele é mais cadenciado, uma ideia mais tranquila, tá? O Rapping Hood, Inumanos era um grupo muito doido aqui do Brasil, do Rio, né? Do Auri, Quinto Andar do Marechal, do de Leve também, que é uma coisa que se transformou, né? Que eles tinham um som muito zoeiro, muito descontraído. Depois o Marechal seguiu um caminho mais de rap de mensagem. Que mais? Puxando. E aí escutava coisa gringa também, né? Que era o que tava chegando pra gente, o Tupac, Notorious Big, que tocava muito na época também, toca até hoje. E aí nessa época que eu tinha uma rádio, acho que era a rádio 94 FM, não vou lembrar qual era, que tinha um momento do dia que o MV Bill tinha um programa de rádio. E aí eu sempre que eu podia escutava e gravava na fita cassete, as coisas, só não gravava os intervalos, né? Então eu ficava botando as músicas, quando já repetia, e era assim que a gente tinha acesso. Então a letra dessa galera ia fazendo uma construção de conhecimento em você, para você chegar ao grafite. Com certeza, porque assim, não só para chegar ao grafite, para falar, por exemplo, de disciplina, consciência, sabe, de você não cair nas drogas, não... Dá licença, gente. Produção. Olha algo agora. É até hipocrisia eu falar isso com um copo de cerveja, né? Mas evitar o álcool. Então, assim, para aquela época, como você não tinha, por exemplo, uma internet fazendo um contraponto, explicando as coisas, você ter alguém falando para você, falando, maneira nas drogas, cuidado com o álcool, não se entrega, estuda,
procura uma direção na vida, sabe? Era muito, soava, não sei se soava diferente, pra mim soa a mesma coisa até hoje, mas soava como professor. Pode trocar, Sabe? Tem uma... Porque, rapidinho, porque como aluno de escola pública, meus professores mesmo não falavam disso. Sabe? Esses babacas hoje ficam falando de doutrinação marxista, mas não tinha doutrinação de nada. O professor chegava, escrevia no quadro, cobrava que eu repetisse aquilo, senão era zero, sabe? Não tinha, nunca existiu isso é uma besteira sem tamanho. Então... Eu acho que aí a gente chega num ponto que eu já comentei várias vezes, que de verdade, a palavra, a expressão é essa, não sei nem se isso aí é legal essa expressão, mas quando eu conheci o Davi, eu pedi para ele fazer um painel. Eu queria que você contasse essa história como eu pedi naquela época lá, uma galeria que eu ia fazer uma discussão sobre drogas e vocês tinham um puta painel de São Gonçalo que é sobre o crack. Seja um crack na vida ou sua vida é um crack. Isso. Então, isso avançando no tempo, né? Depois a gente volta, aqui é anacrônico mesmo, vamos pra frente. Mas eu acho que essa coisa que você falou foi onde eu prestei atenção que tinha uma diferença da cena, que alguns estavam passando mensagem e outros estavam ali para pintar, se divertir. Né? Não, e eu acho que também é válido pintar para se divertir. Assim, acho que o fundamento da cidade é você usar ela, sabe? Seja o que for. Mas a gente da máfia tinha duas propostas primeiras, que era tentar fazer um painel que fosse único, mas que respeitasse a linguagem de cada um. Isso é difícil a beça, assim, você pegar duas pessoas para fazer... Chegaram a ter uma cor, né? O azul máfia. O roxo. Roxo máfia. Roxo. Era um violeta que a gente usava mais vezes, né? Então, assim, você pegar duas pessoas para fazer um mural só, já é difícil. Você pegar 4, 5, porra, era bateção de cabeça, mas era no saudável, assim. Então, a gente tinha um painel ali no Moinho, 2009. Esse eu conheci. Que foi esse que a gente chamava do painel do crack, que eram os personagens, e aí, na medida que o personagem ia se aproximando do cracudo, eles iam perdendo a cor, e no final ele era preto e branco e tinha essa frase, né? Você é um crack na vida ou sua vida é o crack? Uma pergunta, né? Que ia se dissipando no cachimbo do crack, e diante dos personagens tinha um monte de caveira, né? Porque... Vai secando, né? Vai secando, e pelo menos quando eu olho assim, uma Cracolândia, me parece muito uma coisa de zumbi. É zumbi. Sabe? Muito zumbi. Visualmente, né? Eu conheci uma cracuda, cara, ela foi secando, deve ter desaparecido. Não, até o jeito, é feio a gente falar, mas a gente chama de cracudo, sabe? É uma coisa que a gente já acaba perdendo o respeito, sabe? Mas ali você falou, então vamos dar um pouquinho... E aí pulando, né? Pulou para 2014. Não. Fala um pouquinho da composição, porque eu não conhecia, aí fui conhecer o Davi, o Good, foi uma reunião que nós fizemos, aí depois eu chamei a Máfia 44, aí entra o Boa Boy, né? Que era o charqueiro porque pesado, né? Quando começou eu e o Júlio Di, foi só a Máfia Niterói, só que depois eu vi que não tinha nada a ver levantar uma bandeira de uma cidade, porque não ganhava nada com isso e eu limitava as pessoas que poderiam participar, pessoas de Niterói. Então logo depois eu conheci o Gucci Mutante, dono da vaca, e chamei eles e cortei o Niterói, ficou só Máfia. E aí logo depois entrou o Bata também. Bata, que hoje ele trabalha com ilustração digital. Moleque muito bom mesmo, sensacional. Difícil de rede social, eu acho que ele só tem no Behance, alguma coisa assim, LinkedIn, sei lá. Mas ilustrador de mão cheia. E quando entrou o Boa Boy, ele trouxe a parte da sigla dele do Sharpie, que ele tinha parado de pichar. E ele gostava muito de usar tinta, na verdade. Então, ele tinha parado de pichar, mas não queria parar de usar tinta, estava começando a estudar grafite. E foi curioso porque nesse tempo eu comecei a usar rede social. E aí tinha o Orkut, o MSN, o Fotolog, que eram as coisas da época. E ele, como gostava muito de internet, sempre que eu ia na Lan House ele estava online, era quem eu conseguia conversar sobre grafite.
E a gente foi se aproximando. Vocês ficaram amigos nessa época, não era amigo assim de Não. A gente era de outros grupos. Eu até antes disso eu andava com uma galera que já tinha tido treta com ele. Só que eu nem sabia. Eu sabia quem ele era. Acho que ele nem sabia quem eu era porque eu não fazia nada. Só ia para festivais e tal. Então. Aí a gente começou a trocar ideia, falar tal, começamos a marcar de pintar. E aí quando a gente começou a pintar junto, a gente viu que ele estava com a dedicação de querer fechar num grupo também, eu também. Eu falei, vamos juntar, vamos fazer essa fusão. E aí foi carnaval, acho que de 2008, a gente fez uns 3 ou 4 grafites grandes, assim, escrito Máfia 44 em Niterói e São Gonçalo. Eu ali no CPN, né? Isso foi depois, não, foi depois. Esse de 2008 foi aonde é o Guanabara hoje, que tinha um imóvel do Detran ali, um pátio Detran, e no muro do Fórum de São Gonçalo, que é onde tem o último painel do crack que ainda está aceso lá em São Gonçalo. E aí nisso surgiu a Máfia 44, né? Logo depois a gente pegou o Pacato, que ele já estava estudando ilustração, se desenvolvendo, muito rápido, e era uma coisa que a gente tinha. O Pacato foi a única exceção, porque a gente decidia, quem estava dentro decidia quem a gente ia chamar pro grupo. E aí o Pacato foi o único que ele chegou pra gente e falou, pô, tô vendo o trabalho de vocês trampam sério e tal, queria fazer parte do grupo. E aí a nossa orientação na época era tipo, se a pessoa pedir, já falar não. Só que era igual fala com seu pai e fala com sua mãe. Ou era fala com o Davi ou era fala com o Daniel. E aí a pessoa desistia porque sabia que um dos dois ia vetar. E com o Pacato a gente olhou e falou, cara, pô, moleque, bom, a Bessa tá estudando e tal, tá firme. E aí, vamos arriscar? Por quê? A gente viu muito grupo nascer e morrer porque as pessoas pintavam uma vez juntas. E falaram, não, vamos fazer um grupo, fechar junto e tal, né? E aí você... basicamente você transar com a pessoa sem perguntar o nome, né? Sem conhecer. E aí você acorda com aquela figura no dia seguinte, você fala, pô, é assim, sabe? E a gente não, a gente flertava, digamos assim, né? Ia conversando, ia vendo qual era o objetivo, se cabia ou não fechar no grupo. E com o Pacato a gente arriscou, foi ótimo, né? Foi a melhor escolha que a gente fez, porque dispensa qualquer... O Pacato deu muita cara assim pro grupo, no sentido, não gosto de fazer aspa, mas deu. Ele vinha com aquele velhinho fumando cigarro, tudo meio caveira, ele vai fazer um intervalo ali, mas a gente continua aqui, que ele volta rapidinho. E o Pacato é uma figura que eu conheço, inclusive foi ele que me deu muita força na loja do Tadeu. Ele falou assim, Luiz, tem uma parede branca perto da sua casa, então vai lá e pinta. Aí eu exercitei muito. E eu achava o Pacato muito generoso, onde ele chegava assim, ele é uma pessoa alegre e juntava todo mundo. E como você disse uma vez, ele começou a desenvolver ele estava com letras também, né? Fez parte do grupo de letras. Tudo que ele fazia bem em artes, assim. Ele era vascaíno. Algum defeito tinha que ter, né? Mas assim, principalmente eu vou fazer essa separação aqui porque não é qualidade e defeito, assim, mas eu sempre considerei, claro que tem os outros do grupo também, depois entrou o Matos e o Gal, depois o Gal, eu queria que você falasse que é o 3D, né, o Gal. Vou chegar nesse ponto. O Matos é o mais recente, né? Isso. Mas assim, pegando os 4 que se comunicavam mais, que o Mutante ele é muito figura se comunicando, é difícil falar com ele, né? Deixa eu falar isso aqui, que o Davi falou assim, faz uma exposição aí na galeria com o Mutante. Aí eu descobri que o nome é Álvaro. Aí eu liguei para ele e falei assim, Álvaro, tudo bem? Estou querendo falar com você para marcar uma exposição. Eu sou seu fã. Se o cara não respondia, aí não respondeu mais nada. Aí eu falei, Davi, me ajuda, ele disse, não, a exposição não vai sair. Então, ele... Quietão, né? Quietão, é introvertido, apesar de ser um cara muito, muito criativo. E assim, dentro do grupo, das pessoas que se comunicavam mais, principalmente em rede social e tal, eu considero que eu e o Goaboy, a gente era um pouco mais segregador, e o Gustavo, o Guti e o Pacato mais agregador. Por quê? Eu e o Goaboy, a gente entendia o seguinte, grafite é difícil. Então assim, vai enfrentar dificuldades, se você superar as dificuldades, é porque tá na tua vez de fazer grafite.
Se não, se você não tem disposição para aguentar, tudo bem, vai fazer outra coisa. E eles não, eles tinham essa coisa de não, vamos fazer sim, vou te ajudar, tal, vamos tentar. E então ele era um cara que, por exemplo, quando ele ia te elogiar, ele via, pô, Luiz, maneirão, hein? Caraca, mandou benzão, hein, Barba? Pô, assim, quando ele precisava fazer uma crítica ou fazer uma correção, ele vinha pra Luiz, cheguei lá do outro lado da rua e falava assim, pô, olha só, você não acha que ali tá com um probleminha de acabamento? Não, porque não tá elogiando. Bem assim na dele e tal, então ele não era um cara que tentava humilhar ninguém e tal, e isso não sou eu que estou falando não, você vai conversar com qualquer pessoa que ele rodou o Brasil no grafite, vai falar a mesma coisa, assim, não é porque ele era do grupo não, porque a índole dele era essa mesmo, e por isso que em muito pouco tempo ele se tornou, além da habilidade dele, né, porque tem gente que é habilidosa, mas por conta da personalidade as pessoas não gostam tanto, e tem gente que é muito querida, mas não tem essa habilidade toda e as pessoas até abraçam pela personalidade da pessoa, mas ela não consegue alcançar certos lugares artísticos porque ainda tem que desenvolver. Ele não, ele foi um cara que evoluiu muito, muito rápido, uma ótima pessoa, então a carreira dele estava... Você falou de um parceiro aí que é o Gucci, também deu aula lá na galeria, e o Gucci, ele tem um conhecimento de hip hop muito grande, de fanzines. Ele tem uma didática para falar sobre o hip hop, sobre o grafite, sobre a pichação. E ele é muito generoso e assim, ele formou uma geração aqui em Niterói. Ele formou uma geração, tem uma galera na casa dos 20 aos 25 anos que agora tá até pegando a própria trilha, assim, mas era muito engraçado porque dava para saber quem era aluno dele, porque a galera tentava copiar o gestual dele, o jeito que ele fluía, as coisas Então a gente chamava de filho dele mesmo. Você fala, teu filho tá fazendo grafite. Era uma moleque de 13 anos. Ele é paizão mesmo até hoje. E assim, foi assim comigo também, porque quando eu comecei a pintar, ele já tinha um tempinho de grafite, não muito, mas já tinha um tempinho. E eu mal fazia grafite, ele já chamou, falou, pô, vamos pintar junto e tal. Então ele sempre foi essa pessoa que juntava os outros. Assim, foi até, eu até fico imaginando como é que devia ser para ele a contradição de estar num grupo tão fechado como a máfia, que a gente era fechado mesmo, a proposta era ser fechado para que a gente conseguisse se comunicar, sabe, evoluir, fazer as coisas acontecerem, porque às vezes você pode ter 20 pessoas no grupo, vai dizer que você tem 20. Chamou os 20, chegaram 3, você não tem 20, tem 3. Sabe, o resto é encheção de linguiça. A gente vai voltar pro Gal, que é um estilo assim que é marcante também, mas o Gucci fez Belas Artes e você também fez Belas Artes. Sim. Eu perguntei até para um rapaz lá no Triplex, eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Skral? Não, é um outro que tem até o Skral como um pouco de referência. Cine. Cine vem da pichação, aí ele entra para Belas Artes. E eu até fiz uma pergunta que eu estou passando para você, a mesma pergunta. Se você vem da pichação, vem da rua, pô, fodão, aí vai para Belas Artes. O que é Belas Artes? Te contribuiu, a gente vai falar sempre da Baiana, Maria do Lourdes, Baiana. Mas o que contribuiu? Porque eu sei que você é um pouco avesso estou provocando mesmo, um pouco avesso essa formação, Belas Artes, História de Arte, Arte Contemporânea, você já começou falando isso. A formação eu não sou não, a formação não, você foi eu sou essa avesso, validação, né? eu sou avesso inclusive porque o que está acontecendo às vezes hoje nas escolas de Belas Artes é o seguinte, tem muita gente que já está entrando se sentindo artista, então chega lá já está achando que está pronto, e vai só pegar o diploma por um protocolo, e eu sou contra esse sentimento que a pessoa se dá antes da história e a próprio entorno começar a te dar de artista. Então eu escuto muita gente, porque a minha arte, fala, pô, a sua arte, mano, caralho, A minha tela. Não, a minha tela tudo bem que é um pano que você comprou, mas a minha arte, mano, cara, a arte é sua, mano. Pô, você tem a sua própria, mano. Pagou ali, ninguém mais tem. Pô, né? que honra, cara. Então, assim, sabe, você falando assim, eu lembro que eu tenho um pensamento bem próximo, que um artista assim consagrado, agora não estou recordando o nome, falou assim, olha, a Belas Artes, se formar um artista, já está no lucro.
Tá Ali ótimo. é para você conhecer a arte, a história da arte, as técnicas de É arte. cultura. Então, É cultura. assim, a ideia de pessoas se juntarem para aprender juntas é maravilhosa. Não É. tem como ser ruim. Não tem como dar errado. É. E nisso a Escola de Belas Artes me ajudou pra caramba. Eu lembro uma coisa que os grafiteiros conversavam comigo, que isso veio da Belas Artes, porque quando eu pintava antigamente, qual era a regra de fazer, por exemplo, um rosto? Você pegava o tom escuro, escurecia tudo, depois vinha com o médio, vinha clareando tudo, depois com o claro, mais clareando mais um pouco, e depois com o branquinho só dando os brilhos. O que eu percebi, e aí eu tenho que acreditar isso às aulas de desenho, pintura e tal. Se eu tinha a parte clara, eu não tinha que passar o escuro. Então eu já fazia separação de camada igual a aula de modelo vivo mesmo. O que tinha escuro eu passava escuro. O que era claro eu não precisava gastar tinta. Então eu economizava, fazia mais rápido e ficava com mais volume, porque não ficava com aquele final escuro. Você fez Então, Belas Artes. Cortando uma hora que você quiser, me corta Sim. também. Aham. Você fez Belas Artes. Aí aquilo, ali tem eu conheci uma galera que foi renovando a Belas Artes, mas ela era assim muito acadêmica, Sim. muito acadêmica de formação. E você fez Belas Artes, formou na Belas Artes, formou. Agora você traz para o grafite uma coisa muito pessoal, que não tem, desculpa a expressão, Aham. mas não tem um ranço de Belas Artes. Eu conheço muitos artistas de Belas Artes, alguns não trazem esse ranço, mas o academicismo da Belas Artes, ela foi muito forte. Então, mas eu hoje, eu não sei, eu vou mudar de opinião umas 10 vezes em um ano, né? Mas hoje eu acho que num certo nível é importante ser mais acadêmico, porque lá é ciência, a universidade é ciência. Eu concordo, mas estou falando de uma geração que é próxima da minha, Sim. embora eu não tenha feito Belas Artes. Por exemplo, Juarez Machado, isso aí eu posso falar que ele falava isso. Você vai para Belas Artes, aprende tudo e depois você, expressão acho que não usou essa, mas desconstrói para você pegar o seu estilo. Agora a maioria fica preso ao estilo acadêmico, aquele modelo acadêmico. Aí é até uma coisa que eu converso com a galera mais nova, e isso não é uma crítica. Desenvolve junto nessa resposta. Você acha que tem um academicismo no grafite? Não, Difícil pode começar. difícil. Pode começar pelo que você estava desenvolvendo e depois a gente... Eu acho que academicismo não, mas existe uma certa... algumas pessoas muito xiitas dentro de uma verdade que não é nossa. Dentro de ideologias que são americanas e europeias. Que não é a nossa realidade. Porque a Belas Artes é isso, né? A Belas Artes Então, veio da Europa. Veio da Europa. Então, só que lá fica lá dentro. Sabe? Então, assim, eu acho, e eu sempre alerto isso a galera mais nova, e assim, isso dentro da Belas Artes está mudando muito e muito rápido. Outro dia, acho que foi um pouco antes da pandemia, eu sou péssimo de data, mas eu fui fazer uma fala lá na sala da professora Andréia Edino, e aí o Robney também, que é um artistão da Baixada lá, Robney Bonifácio, ainda muito, assim, professor de lá também, me levaram para dar uma fala lá. Eu achei que como aula de faculdade ia ter umas 5 pessoas, sabe? Tipo, dava para quase 60, sala cheia da garotada nova. Eu fiquei assim, gente, eu tô falando pra minha faculdade, fiquei nervoso. E foi maneiríssimo, assim, maneiríssimo. A galera perguntando, interessada. Então, assim, não dá também para eu só bater na faculdade, tipo, porque na época que eu fiz, porque tinha muito poucos grafiteiros lá. Tanto que a Lourdes, né, que é a professora que você falou, quando ela me apresentava, ela falava assim, isso aqui é grafiteiro da rua. Parece até uma redundância, né, mas não era, porque tinha gente estudando a linguagem do grafite, esse ponto aí mas que eu ia chegar não também. tinha uma atividade constante na rua. E eu tinha. Mas, desculpa, a turma que você pegou de professor já era uma renovação da Belas Artes. Ali tinha o Casou, tinha o Marcão, marido da Lourdes, e tinham vários outros que assim, agora não vai. Sim. Mas o Davi que me provocou a ir pra rua. E o Renato sempre fala assim, o Luiz, o vândalo vai vandalizar a minha porta assim. Porque eu fui gostando do vandalismo mesmo. Porque aqui no Brasil é pichação, mas é vandal para o mundo inteiro. Grafite, se não é. Tem aquele livro da Rita Rink que você fala,
Mas o Davi falava assim para mim, Luiz, tem o One Up, tem o Poor Hate, que aí eu vejo, Davi, que o negócio era pesado mesmo. O cara chegar e pegar um trem, tem que parar na estação, e os caras, enquanto o trem parou, você tem que sair pintando ele. E ele não é pinturinha pequenininha, não, é pintura de cima a baixo. Pô, tem uma cena é antigo. Mas eu te cara pergunto, tá com uma arma aqui assim. te pergunto o seguinte: como que você pinta um japeri com aquele caralhão de gente entrando lá pela janela, lá porta, Não pelo dá tempo. teto? Não dá tempo, É só vai outra pintar o cara. realidade, Não, mas assim, é a escola do grafite. De lá. Não, mas é onde o grafite. É porque eu escuto muito e Não, aí eles pintavam no Bronx. Sim. Então lá também era barra. Aí vai desenvolvendo, porque eu estou pegando agora um pouco a história com linguagem. Né? Então assim, o Robo, né? Robo, Sim. dizem que foi um dos primeiros a pintar um trem, porque aí a assinatura dele rodava a cidade e não precisava andar a cidade, mais ou menos isso. Aham. Então vai construindo, eu entendi o que você falou. Agora o pichador, por exemplo, o cara que pintou, agora falou o nome, na Central do Brasil, Vinga. o Vinga. Primeiro. Pois é. Aí o outro que foi lá e pintou o Cristo Redentor. Estava no veneno também. Sim. Não vai pintar um trem, mas está no veneno. O pessoal de São Paulo, assim, comprando muito Sharpie, né? Aham. O pessoal pega a fachada ali na Galeria do Rock. Cara, porque lá é punk. Aí você gosta de punk rock? Escuto um pouco, não desgosto não, mas não é minha praia não. É mais praia do Gucci. Mas você falava assim, eu via tem uma expressão que amigo fala sempre, assim, tem mais encardido. Eu gostava Sim. dessa linguagem, mas estou falando de linguagem, mas é muito ação, né? O bicho de São Paulo tem mais relação com o punk, com o movimento punk, então até por isso ele tem aquela caligrafia daquele jeito que eles têm lá. Que Mas o Racionais não é brabo também? mas é outra cena, é outra. O punk rock veio da cena. Não, eu só estou falando assim, porque agora estou voltando para o que a gente estava conversando no início. Tem o Racionais que te estimula, que te anima, Sim. e tem o Sharpie, o grafite vai vindo ali com M e tudo. Mas aqui o Sharpie não tem ligação tão Essa grande rebeldia. com música. Não. Aqui... O Sharpie é muito. Vou botar aspas, não vamos ficar botando aspas, mas é ego e adrenalina, né? Mas é a adrenalina. Então, tanto que a diferença básica, né, além da caligrafia, é que lá em São Paulo você tem o nome do grupo grande e a pessoa que fez pequeno. Aqui você tem o nome da pessoa grande e o grupo que ela faz parte pequena, a sigla, né, que a gente chama de sigla. Então, DSG, Desordeiro de São Gonçalo. Isso aí eu gosto. Então você tem Grilo, o Grilo DSG. O Grilo tá aqui, DSG tá aqui. São Paulo seria, sei lá, Desordeiros, Grilo pequenininho. Cripta é o grupo, e o Jean pequeno. Então, eu acho que isso determinou a diferença das cenas. Sabe, a coletividade da galera de lá e não vou chamar de individualismo daqui, mas vou chamar de heroísmo, né? Porque a audácia dos caras, a maluquice do cara se chegar sozinho no lugar mais alto, mais perigoso. Então, O Boy foi forte nessa área. Mas voltando para você. Você foi crescendo na cena, você tem uma arte diferente, tá? Você tem um desenho muito marcado e você já foi para vários locais aqui do Brasil. Você falava muito do MOF para mim, eu fui no MOF também. Aí você já foi para a gringa, para quem não sabe, está na historinha que a gente estava divulgando, teve em Paris, fez uma pintura muito boa lá, muito forte, com os gringos lá, e nós fizemos o painel, acho que é muito painel lá em Tantigui, Otawara. O meu eu tive que cair para geometria porque a tinta não tinha uma cobertura boa, mas você fez com uma linguagem tua mesmo de grafite. Na medida do possível, porque, assim, uma coisa que o grafite daqui foi me ensinando é que você não pode deixar a precariedade te parar. Então a gente tinha quase nenhum material. Hoje, né, por conta, espero que isso mude agora, né, mas
por conta da subida de dólar, a tinta foi ficando muito cara e a galera tá voltando pro latex de novo, assim como foi quando eu comecei, sabe? Usar muito latex e só algumas coisas de spray. E aí, quando a gente chegou lá, a gente não tinha, ó, no interior do outro lado do mundo, né? A gente falando zero E aquela lata que eu fiz um vídeo. aí a gente foi no equivalente da Leroy Merlin de lá, uma loja de material de construção, tinha um spray lá que parecia sei lá o que, um salpicado, ela não fazia um traço contínuo, então ela fazia... E aí eu fui pintando, tinha que ficar contornando várias vezes. Aí, de novo, pra achar um traço. Mas deu, funcionou. Comenta porque assim, eu acho que tem um diferencial aí do que você pintou. Lembra? Tim Maia, então, lata, o varal. O que acontece? Eles conseguiram lá uma pintura de exterior, né? A gente estava numa residência numa cidadezinha de 50 mil habitantes, chamada Otawara, no interior do Japão. E é um lugar tão diferente, que até a água suja dos pincéis não podia jogar no bueiro, porque as águas de lá irrigavam os campos de arroz, então tinha que ir na água de esgoto. Só pra gente começar a tirar essa diferença, né? E eles conseguiram uma pintura externa, uma autorização para pintar uma porta, e a ideia deles inicial era uma porta, só que eram 4, uma do lado da outra. E aí, como a gente tinha percebido que lá eles têm muita dificuldade de dizer não, eu perguntei, eu falei, e as 4? Dá as 4? Maior, tal, melhor? Aí eles, mas dá? Você consegue fazer as 4? Eu falei, claro, como não? Ninguém tinha visto pintura de rua, conseguiu o jornal japonês lá, começou a fazer entrevista de um poeta. Ele escreveu uma poesia, então conseguimos as 4 portas. Eu falei, vou fazer alguma coisa que eu consiga comunicar tanto o Brasil quanto o Japão, né? Então eu quis fazer uma vista de um quintal, que é uma coisa que tem muito lá, né? As casas têm quintalzinho de fundo aqui também. Então tinha, né, uma bicicleta vermelha, que lá é a bicicleta do carteiro, aqui é a bicicleta de entrega de água, aquela bicicleta com aquele cargueiro, né, um vira-latinha dormindo, e um varal que tinha algumas estampas, né, dentro das estampas ela tinha a capa do Tim Maia, como a gente ficou lá, a gente botava muita música brasileira era pra matar saudade, porque é bom mesmo, e eles gostavam muito de ouvir também nossas músicas, e aí uma das camisas era a capa não é Tim Maia Racional, aquele outro que tem a capa que é em inglês. Vocês pesquisem aí que vocês vão ver. Tudo Tim Maia é bom. Depois vai no link aqui que não vai ter. Arrasta pra baixo. E aí eu tinha a limitação do material também, então tinha uma tinta lá vermelha que eu fiz um rosa. Então eu taquei um rosão lá pra chamar a atenção mesmo, pra dar contraste na rua. E um vira-latinha dormindo. E eu queria passar, né, de que aquilo era feito de brasileiro, mas não queria ostentar esse nacionalismo babaca que a gente está vivendo hoje. Então, naquele ano a Mangueira tinha sido campeã, eu peguei o final, botei uma tardezinha daquele verde mais próximo do Veronese, que é o verde da Mangueira, e botei a bandeirinha do Brasil para as cores da Mangueira embaixo. Falando verde Veronese. Belas Artes aí, ó. Você sai da faculdade não sai disso não. É impressionante que nós pegamos um verão ativo, era porrada na cabeça, e as pessoas paravam e davam ao Davi que estava pintando, que estava debaixo do sol, garrafa d'água. Um chá ruim? Um chá que era muito ruim. Horroroso. Aí tinha do lado assim uma loja de uma delicatessen e tinha um saquê muito foda. Aí eu comprava um saquê, o Davi ficava pintando, não podia beber, eu ficava fotografando e bebendo o saquê. Mas eu acho que estou chamando a atenção porque você tem uma temática que deve vir desde antes da máfia e consolidou um pouco mais com a máfia. Não, na verdade foi no meio do caminho, assim, porque hoje eu gosto de resumir que é como se fosse crônica. Eu gosto de tratar como crônica, que são coisas do dia a dia, às vezes coisas muito fantásticas que estão na nossa cara, a gente não observa, e retratar isso é uma forma de fazer você olhar diferente, sabe? Então, quando eu comecei e fui pintando com a máfia, eu estava indo no realismo, que é a técnica de você tentar reproduzir, né, igual, mais parecido. Hoje a galera tá avançada demais nisso, o realismo deles está em 4K, né, coisa que o pessoal faz fora e tal, absurdo.
E aí eu tava no realismo, só que eu sempre gostei muito de desenhar. Muito de rabiscar, desenhar. E eu desenhava. Quando eu ia pra parede eu tinha que copiar uma foto. Então eu tinha que ter muita tinta pra pegar toda aquela paleta colorida, sabe? Tinta que eu não tinha grana, não podia usar. Carregava muito peso, tinha um trabalho absurdo. E não tava feliz porque pra que eu desenhava então? Era mais fácil eu começar a virar fotógrafo se eu fosse... Porque ainda possível eu precisava usar o trabalho de outras pessoas. Então, eu comecei a virar essa chave, comecei a tentar reproduzir mais os desenhos. Eu achei ele muito maneiro. Você tem um desenho que você faz? E aí tem colagem, tem corte seco, assim, que um pedaço é de um desenho, um pedaço é de outro. Então eu comecei a me animar mais e passei a ser reconhecido mais pelo público do grafite, assim, porque comecei a dar uma abordagem um pouco mais diferente. Ao invés de pintar com spray, eu estava desenhando. E nessa eu tô até hoje, assim, tentando rabiscar mesmo. Eu chamo às vezes de garrancho, assim, fica meio tortinho. Eu me amarro no grafite, no street art, assim. Você tem uma história que você sempre traz para contar, mas é onde a coisa é tosca, onde o cara não tem... Porque na minha geração, a gente estava dentro da ditadura, 78, 80, tinha o hiperrealismo. É vazio, é frio, a gente tomando porrada, gente sendo torturada, morta, e alguns artistas assim foram pro hiperrealismo. Caralho, mas é só técnica, e técnica é muito americanizada, que eu me lembro que vinha assim, muito de lá. E eu parti para um lado oposto. Primeiro eu fazia desenho de criança mesmo, pegava até desenho do meu sobrinho, aí fui conhecendo o grupo Cobra, né? Outros tipos assim, na verdade, aonde vai chegar a pergunta. Eu peguei todo mundo que era encardido. Por exemplo, a Márcia falava assim, olha, Antônio Parreiras, todo mundo conhece, impressionista, mas quando ele tinha as encomendas, ele pintava todos os revolucionários rebeldes do Brasil. E eu fui seguindo esse caminho assim, porque hoje mesmo, eu admiro muito o grafiteiro que tem uma empena cega, ele faz um realismo do caralho, às vezes parece uma têmpera, parece uma aquarela, mas acho que a provocação vem agora. A essência do hip hop, do grafite, é de zona fodida do Bronx, todo mundo fudido, pichando o metrô, querendo o espaço. Sim. Não, mas mas aí é só também separar as coisas. Em pena não. E mural. Mas aí, como você diz, aí vem essa história da minha arte, olha sobre tela. A mesma coisa que está vencido no circuito de arte, das galerias, inclusive. Você esteve lá comigo, em Paris, aí a Lavomatique e a Itinerance. Ali é grafite pra caralho, boa pra caralho. E os caras são eu estou abordando, mas na verdade o que me agrada é a rebeldia da rua. Então, eu acho o seguinte, tem que ter espaço para tudo. Não estou provocando, eu estou falando um pouco até mais. Não, mas eu acho que tem que ter espaço para tudo, porque até dentro disso, dessa busca pela técnica hiperprimorosa, a gente alcança avanços também. Sim, agora eu lembrei, o Inti, ele tem uma imagem muito bem resolvida, mas ele tem uma mensagem forte. Porque assim, por exemplo, se não fosse a busca de uma técnica melhor, a própria tinta spray também não ia se preocupar em melhorar. Isso surgiu porque a galera estava melhorando, e aqui a gente tinha aquela tinta de uso automotivo, e nem todo mundo é o Akuma. O Akuma, para quem não conhece, é um cara daqui de Niterói que ele é absurdamente genial na técnica. Ele pega qualquer tinta spray. Ele usava Color Jean antiga, assim, só, né? Um preto e um branco, às vezes só uma cor, ele desenvolvia trabalhos absurdamente. Só que nem todo mundo é ele. Então... o entrevistado é você. Aí, na hora que você quiser falar também, eu dou um tempo. Mas o mercado, por exemplo, a Cobra e outras marcas, eles apoiam muito o vandalismo. Vandalismo ou realismo? Vandalismo. Vandalismo, eu fico assistindo lá. Grupo Cobra, não é o Cobra do... Não, Grupo Cobra. Grupo Cobra não. Cobra de jet e molotov. É o pessoal que vai pra rua. Deixa um pouquinho mais aí, porque falei muito e o Davi falou pouco. E eles incentivam muito o vandalismo. Não, mas o Eduardo Cobra que você falou? Não, os fabricantes.
Ah, tinta. Porque tem cobra, muita cobra. molotov, É. e aquelas outras todas. Muita cobra. Os vídeos de propaganda deles, o vídeo de propaganda deles é do pessoal que vai, como diz a galera aí, espancar a parede. Aí vai desenvolver, porque é todo material capitalista de loja, a gente teve lá numa loja foda em Paris, é tudo para você rabiscar, pichar, estragar o muro do outro. Lá o pessoal não estraga a casa de tiozinho, não. É que lá eu acho que eles já entenderam que só não tem como evitar isso. O pessoal vai se expressar, vai fazer, sabe? Então, não acho que eles estimulam, então, mas eles sabem qual é o público deles. Eles sabem que para cada artista que de vez em quando vai consumir 100, 200 latas para fazer um mural, vai ter uma galera que vai pegar 3 latas por dia pra rabiscar por aí, sabe? Vai perder a lata, vai ter que correr da polícia e tal. Então, de novo, hoje, eu não gosto de tirar a realidade deles lá como régua, porque é uma coisa quase hipócrita deles, a luta deles contra um tal sistema. Eles vivem numa social-democracia que explora aqui. Como é que a gente vai se espelhar neles? Ó, chegamos num ponto assim que o Renato já até sorriu ali. Eu conheci o Davi queria, lá na galeria, que eu administrava, depois vamos fazer um grupo de discussão aqui, estudo de anarquia. Você é anarquista, você não é anarquista, mas você é um rebelde pra caralho. Contestador. Das ideologias que existem dentro da esquerda, né, a que me agrada mais é o anarquismo. Eu não tenho o menor conhecimento acadêmico para debater essa. Se tiver conhecimento acadêmico, já está longe da anarquia. Você me apresentou um cara, que é o menino da tatuagem, que fez a Natureza Vândala. Rodrigo. O Davi assim é calminho, é equilibrado, ele fica. Né? Mas, porra. Mas assim, nunca significou, isso é uma coisa que os outros passam, que um anarquista ele é um nervoso, que tudo quer quebrar, quer queimar e quer. Não é assim. O que me encantou, né, o que me atraiu, é que uma das coisas que o anarquismo defende é que assim, a liderança ela existe, sabe? Alguém vai se destacar pela habilidade, pela vontade de fazer aquilo, pelo amor que se dedica àquilo. Então, a liderança é natural, a autoridade não é. A autoridade é o malandro que ele não é bom naquilo, só que ele cochicha no ouvido de um, promete para outro, compra de outro, então ele vira líder de uma coisa que ele não é. E ele suprime aquela liderança natural e joga a coisa para baixo. Então, a gente não avança porque a gente tem autoridades que não são líderes. A gente presenciou isso em tudo. A gente presenciou autoridades da ciência falando tem que vacinar, lideranças da ciência, né? Gente que entende da coisa falando temos que vacinar. E a autoridade máxima do país que caiu ontem, graças a Deus, falando que não, que a liberdade de cada um faz o que quiser e gente morrendo a roda por conta disso. Então, é esse tipo de problema que o anarquismo quer combater. O autoritarismo. Fascismo. Então, por exemplo, uma coisa que eu estava até conversando esses dias que eu acho que se deturpou é o conceito de anti, né? Que agora as pessoas se dizem, eu sou antifascista, eu sou anti-racista. Você não é anti nada. Você não tem como ser anti alguma coisa, você é alguma coisa. Você tem ação antifascista. Então, se você está vendo um comportamento fascista, você tem que ir lá e arrebentar aquele comportamento. Isso é você agir antifascista. Você está vendo um comportamento racista, você tem que cortar ele. Isso é uma ação antirracista. Você não é nada. Você não pode garantir que você, em qualquer comportamento da tua vida, você vai ser anti alguma coisa. Você vai escorregar, sabe? Você não é algo. Então, o anarquismo, tanto que aquela bandeirinha, originalmente vem escrito a ação antifascista, que era a galera ia combater, ia lá, resolvia o problema, dia seguinte ninguém sabia o que foi, o que aconteceu, ia lá no açougueiro e falou, pô, você é o antifascista? Não, eu sou açougueiro. Ia lá no metalúrgico, você é o antifascista? Não, eu sou o metalúrgico, sabe? Para proteger a ação das pessoas, para combater aquilo. Então, hoje esses títulos que as pessoas se dão, eu sou anti, não é nada, mano. Meio, a gente falava na época assim que eu era rico de boutique, punk de boutique, agora esses antes que eu estava falando, para mim é de boutique.
outro motivo. Mas aí... É muito bonito você botar na rede social ali, fogo nos fascistas, mas na hora que tem que encarar o fascista, não estou dizendo para sair só na porrada, não, porque às vezes você não tem nem disposição física para enfrentar, mas você tem mil maneiras de enfrentar. Sim. Eu estou lembrando aqui do Bob Fernandes, um jornalista, que o cara falou assim, acho que foi o Juca que foi, resistir, não, existir, não é antes, existir, eu sou a favor de existir. Sim. Ou resistir, você já pressupõe uma outra história. Mas fala mais aí, porque senão eu vou tomar um seu tempo. Não, pode falar. E aí... Não sei, eu gostei do desenvolvimento. Não, e aí eu gosto, assim, teve uma época que eu estudava mais sobre isso, né? Mas eu acho também que como grafiteiro, né? Agora eu peguei então, que você vai falar de momentos que você estava no livro lá, que você é um sujeito que era contra o status quo do capitalismo. Eles são a base anarquista. Sim, então chegou um momento, né, que parei de estudar, parei de ler, né? Só que tem uma hora que a vida te puxa para o seu ofício, né? Então é muito bom a gente estudar outras coisas, seja filosofia, seja jardinagem, seja culinária, qualquer coisa, né? Estudar eu acho que é uma obrigação do ser humano, de quando você nasce até morrer. Quem não faz isso tá atrofiando o próprio cérebro. Só que aí os estudos um pouco mais aprofundados, eu confesso que ficou para trás. Assim. Você avançou na leitura, então você vinha falar algumas coisas, eu falei, já estou desatualizado disso. Assim. Porque desde que me entendo por gente, eu sou rebelde, sim. Eu sou contra. Porque o autoritarismo era muito forte, o autoritarismo dentro de uma estrutura patriarcal, falocrata, machista. E eu não conseguia me adaptar. Ele tinha escorno tão... Eu tinha muito próximo o pessoal do campus aqui, da economia, direito, engenharia, e aqueles estudantes estavam na luta mesmo e eu conseguia. Eu tinha 16, 17 anos, eu fui formando. A minha escola de arte é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então os artistas se reuniam lá para discutir política. Depois eu para casa fazer um trabalho. Então a minha formação vai ser muito de consciência política. Sim. E eu acho que eu já era anarquista, igual você está falando, assim, porque é muito difícil você ter estudo. Aí a pandemia me deixou em casa tranquilo, eu fui ver comentadores, ler sobre filósofos e os pensadores anarquistas. Você fez belas artes, o Renato fez universidade também, mas os pensadores anarquistas não chegam. Nós somos sufocados por um pensamento comunista que massacra a ação e movimento anarquista no mundo inteiro. Aí o que você falou, eu fui conhecer todos, o México, por exemplo, um grande exército era mexicano, era anarquista. Aí depois eu acho que tinha um outro lá que era marxista. Os anarquistas são os primeiros a apanhar de todo mundo, porque quando você fala, olha, tem outra realidade completamente diferente é possível, todo mundo um olha pro outro e fala, pô, a gente não quer completamente diferente não, vamos, tem que, sabe? Então, historicamente, o discurso é sempre tipo, é muito bonitinho o que você quer, mas hoje não. É muito bonitinho o que você quer, talvez amanhã. Olha que sonho bonito, tá, fica pra próxima. E quando isso começa a ganhar força, né, que não tem como jogar pra frente, aí dá porrada nos anarquistas. E assim, de certa forma também, os anarquistas sempre propuseram um confronto direto a esse tipo de coisa. Então, eu estou ouvindo hoje o pessoal falar, tem que ir pro confronto. Quem está preparado para bater tem que estar preparado para apanhar também. O Antifa é muito isso, né? Então, eu acho que é do jogo. Então, se você está preparado para bater, você não pode reclamar que você está apanhando. Então, procura outro canal de diálogo. Sabe? Mas o que os anarquistas propõem é diálogo.
Agora, um diálogo que não tenha um poder central, centralizador. Ah, não, depois a gente vai fazer aqui uma social-democracia, mas primeiro nós vamos centralizar o poder num Estado forte. E quando a proposta é assim, olha, vamos fazer uma grande assembleia, que foi em 2013, 2014. A gente tinha uma experiência muito fácil ali na Cinelândia, né? E aqui em Niterói também, o Arthur Moura. Então, mas sendo prático, assim, falando de vida real, isso precisa de um povo muito instruído e muito consciente, porque o resultado prático do que a gente viu foi a galera da direita depois tomando a rua e os anarquistas não sabendo o que fazer, porque foi o primeiro a ser varrido tanto pela mídia, pelos partidos políticos, pela própria direita. Todo mundo, é aquilo que eu falei agora há pouco, todo mundo olhou para a cara do outro e falou, ó, a culpa é deles. Mas nem a esquerda se levanta. A culpa é deles. A esquerda é desarticulada. Ajudou a bater também. Todo mundo olhou para o anarquista e falou, ó, a culpa é deles, tira eles primeiro, né? E... O Sérgio Cabral deu porrada aqui na questão da barca, botou uma tropa pequena de choque. Eu tava lá. Você tava lá, você viu. Antes da história, eu lembro assim, uma coisa muito doida de 2013, e que ninguém fala, é que assim, eu tinha costume desde a época da escola, de 99, 2000, a ir em protestos contra aumento de passagem, contra o fim do passe livre estudantil. Então eu estava mais do que acostumado a sobrar meia dúzia de pessoas protestando, a população olhando e ficando contra a gente, porque teoricamente a gente estava atrapalhando o direito deles de ir, né? E a polícia sentada no cacete rindo, assim. Aí a população gostava também, isso, tira os vagabundos da rua aí e tal. Em 2013 a coisa mudou de uma maneira até esquisita, porque de repente em Catarse todo mundo foi pra rua. Todo mundo, uma coisa gigantesca, absurda de grande. Eu não tenho arcabouço teórico, né? A galera fica debatendo até hoje, falando se foi coisa fascista, da CIA, espontânea, da esquerda, da direita. Não sei, eu sei que eu fui. Eu sei que eu aproveitei o momento que estava todo mundo lá. Mas até hoje ninguém se propôs a explicar o que aconteceu em 2013. Ninguém se propôs a explicar o que aconteceu em 2013. Tem sempre uma teoria, mas na prática ninguém sabe. Tudo... E na verdade isso veio caminhando pelo mundo, né? Isso foi uma onda, um nexus mundial. Foi acontecendo ali nos países árabes, na Europa. E das coisas que eu leio aqui no Brasil, concordo com que é tudo baseado em narrativa. Isso. A galera que, por exemplo, se sentiu que o movimento de 2013 ajudou a tirar a Dilma em 2016, eu não consigo ver esses 3 anos como uma coisa só, sabe? 3 anos de diferença, então ela ganhou uma eleição no ano seguinte, bota a culpa inteira nos movimentos de 2013. Eu fico olhando e falo, gente, mas como que uma pessoa que foi deposta, não tô nem falando não foi golpe, porque sim, assim, mas que malabarismo em botar a culpa num movimento que surgiu e que ela ainda conseguiu se reeleger. Porque existe uma necessidade de explicação mágica e mais do que explicação mágica, é preciso pegar o movimento de 2013 e marginalizá-lo para que ele não aconteça de novo. Porque foi o movimento mais perigoso que aconteceu nos últimos anos. Se a gente ele lembra, ultrapassou os limites, ninguém controlava, não existia uma cabeça pensando. Não, isso aí foi legal, porque era uma área de disputa. Todo mundo estava ali representado. E nem a esquerda, nem a direita queria que isso acontecesse mais. Tanto é que eu soube que o pessoal do PT, do governo, chamou a juventude e disse: que porra é essa que vocês não avisaram a gente que estava acontecendo? Sim. Todo mundo falou, Mas não era insurgente. Não era insurgente. Na verdade, eu acho que a gente só vai conseguir explicar 2013 50 anos depois, porque 2013 pode ter sido um start de uma mudança sistêmica que está se estendendo com a exceção do fascismo, com a exceção da extrema-direita, com o conservadorismo e, mais do que tudo isso, uma baita ignorância. Sim. Porque, para mim, qualquer um que se diga e se coloque como conservador é, antes de tudo,
um cara ignorante, alguém que coloca um amigo invisível, que eles chamam de Deus, numa posição e diz, não, foi Deus que mandou. Caralho, isso é você que quer fazer, pô. É amigo invisível, Colinha da Páscoa, Papai Noel. Quem é que dava tiro, porrada e bomba na gente? O Estado. O Estado. Tradutor, né? Establishment, que eles não queriam. Então, assim, eu tenho colegas que são colegas até hoje, mas eram contra quando eu falava assim, não, eu sou a favor do black bloc. Black bloc é uma tática para evitar que o professor, vou voltar ao grafite, que o professor tome porrada. Você fez um grafite muito bonito ali, na homenagem a Vinícius Moraes, que é a professora falando. Mas, porra, tiro porrada e bomba em estudante, e professor, e pobre. Você veja que eles imediatamente nomearam Black Blocs. Rapidamente o sistema veio e disse, são os Black Blocs. Porrada. Então temos que pegar os Black Blocs. Quem eram os Black Blocs? Mas quem é que dava porra? Quem é que sustentava isso? Mas Partidos políticos e Estado. Porque partido aí político aí que é o quê? Volta a sua permanência. Volta o que o Davi E a falou. polícia infiltrada no Black Bloc. Volta o que o Isso Davi é uma falou. coisa que ninguém sabe. Foi, não Veio numa sequência foi até o sim. golpe. Que Foi sim. O Temer disse que foi golpe lá na Roda Viva. Veio o movimento agora, só que é o seguinte. É um espaço público de disputa. Tá todo mundo ali, extrema-direita, extrema-esquerda, não sei o quê. Quem se organizou melhor com a mídia Foi a direita. foi a direita. Aí Sempre. deu abertura. Sempre. Deu abertura para a extrema-direita assumir e o fascismo que está sempre, né? Mas ele estava, como é que é? Renato, como é que é a cadela do fascismo está sempre em si. Eu acho que eu tenho um vício de falar, eu acho, mas essa questão é que tem que ser discutida. Então, quando o Renato me convida, eu trago a ideia da insurgência, e assim, é um espaço, eu estou me apresentando como anarquista para propor discussão, diálogo, debate. Aí cada um vem e traz o seu pensamento, dá para conversar até com uma pessoa de direita, mas a direita traz um anarcocapitalismo que tem que pariu. Assim, Agora vai para você que a Márcia me fez ensinar, mas você tem tempo aí. Vai. Eu não quero nem entrar nesse lance de anarco-capital, que é dar ibope pra uma coisa tão Não meia existe. dúzia Não existe. O anarcocapitalismo não existe. de bobão que gosta de se imaginar nos Estados Unidos, sabe? Foi um E onde é que a América é anarcocapitalismo? o lugar que mais investe em guerra, sabe? Estado policia o mundo inteiro. Então O Estado que policia o mundo e a si próprio. Se você parar para observar, a América tem mais de 20 instituições policiais de controle. Então, assim, anarco e capitalismo na mesma frase já é um Não negócio- existe. Anacrônico. Então, e aí eles vão fazer, mas você tem que olhar, porque o filósofo tá bom, cara, olha só, eu tenho muita parede pra pintar, pra ficar batendo boca com quem quer cavar poço de petróleo e ter um tanque de guerra particular, sabe? Isso é um idiota, isso como diz a juventude da internet que eu gosto muito, é gente que nunca sentiu a maciez de um seio na mão. Então, não dá pra ficar dando esse tipo de atenção a qualquer coisa que fique aparecendo, sabe? Então, voltando pro grafite, por exemplo, eu não sei se isso é anarquismo na prática ou não, mas na máfia a gente tinha decisões que não eram democracia de voto. A gente se reunia, expunha os argumentos e existia poder de veto. Dou um exemplo claro, teve uma época que surgiu a oportunidade de lançar por uma marca, né, uma camisa da máfia. Todo mundo gostou da ideia, só que o Goa Boy achou que não, porque ele não achava justo um comerciante lucrar com o trabalho da gente. Por votação, ele ia perder, porque era um só contra. Só que a gente decidiu acatar o veto dele, porque aquilo mexia com ele, o fazer a camisa mexia com ele muito mais do que mexer com todos os outros o não fazer a camisa. Porque pra gente ia ser só legal fazer a camisa. Pra ele ia ser muito ruim, ia contra tudo que ele projetou pro grupo.
E aí, como depois a gente ia cobrar empenho dele para seguir fazendo o trabalho empenhado que ele fazia junto com a gente. Então, assim, e esse tipo de outros estudos foi me ensinando que nem tudo, tipo, é porque a vontade da maioria. Tá, mas o que a vontade dessa maioria vai resultar? Sabe? Bom exemplo, bom exemplo. Sabe? Como isso vai agir? Tipo, vamos votar só para calar o que tá falando. E se esse outro tiver com um argumento com coerência? Sabe? Então, eu acho que a gente... Não tô aqui falando contra o nosso processo democrático, nada disso. Assim. Só que dentro do nosso dia a dia, a gente tem que exercitar outras formas de pensar e de chegar em conclusões. Uma vida outra que não seja essa que outras realidades têm que ser possíveis. Você falou, eu me lembrei de um exemplo de um amigo que era do AA. Ele falou que houve uma discussão que foi igual. Vamos reunir o grupo do AA aqui e a gente está gastando muito dinheiro com copo plástico. Vamos usar copo de vidro porque aí lava todo mundo de acordo. Aí teve um que falou assim, olha só, eu queria colocar minha opinião aí. Sabe qual é o problema? O alcoólatra, ele vem de várias origens, de várias situações, e a gente tem doença sexualmente transmissível, DST e essas outras doenças, e de repente o copo às vezes não é bem lavado, e a gente pode estar passando uma doença para o outro. Chegou, isso levou ali, aí o pessoal falou, tem razão, vamos voltar ao copo plástico, porque é descartável e a gente mantém uma questão de saúde. Então, exatamente. Esse pensamento é uma coisa que tem que haver, meio positivo, deve haver, né? Fica mais suave, para você conversar e não tem que ser imposição de maioria, porque de maioria a gente já tomou porrada aí de uma maioria pequena, né? Sim. Ó, o Márcio já fez sinal de novo, a gente dá um corte ali para não ficar muito longo, mas a palavra pode falar à vontade aí depois o Renato ainda mantém um pouco dele. Tá, não, mas é para parar ou é para... Não, para você agora ficar à vontade. Considerações finais? Considerações Mas finais? você pode ficar meia hora aí. Consideração final. Não, então... Eu só teria pra... várias perguntas. Mas deixa eu falar, deixa eu completar a máfia também, porque só para não ser injusto, e de grafiteiro a gente ainda teve o Gal e o Matos. Ah, você não falou do Gal. O Gal, ele foi um amigo que já era parte do grupo na prática durante muito tempo, porque a gente chamava ele para pintar direto. E a galera de fora já falava, o Gal tá na máfia, o Gal tá na máfia. E ele sempre foi um cara muito solitário dentro da cena do grafite. E ele é uma grande referência para mim, porque foi o primeiro cara que veio fazendo grafite politizado, com mensagem e tal. Tem uma pintura dele que me marcou muito, que era uma grávida, que é como se fosse um ultrassom e um bebê com um fuzil, sabe? Na barriga da mãe, né? Então... Aí, Gal, a gente vai trazer você um dia. Traz sim, outro que fala muito, né? E aí a gente foi conversando, pintando, eu falei, Gal, olha só. E ele também já tinha o mesmo pensamento que a gente falou. Já falam que você é da máfia. Já tá. O mais fácil fecha pra gente, vamos pintar, que a gente já tá trabalhando junto. Ele aceitou, então foi mais uma contribuição do grupo. Acho que isso foi em 2012 ou 2011. E bastante tempo depois, até com a máfia já mais inativa, né? Veio o Matos, que o Matos é bem mais novo, acho que ele tem quase 10 anos a menos que a galera. Tá? E ele foi muito franco com a gente, assim, falou, pô, cresci vendo vocês são referência pra mim e tal, tô me dedicando, tô estudando, queria saber como é que se rola de entrar no grupo e tal. E aí eu meti aquele velho Miguel, né? Eu sempre gostei muito dele, foi meu amigo, eu falei, vou ver com o Daniel, porque o Daniel era a voz do Veto, né? E aí, como a minha opinião já estava contaminada por eu gostar dele, achar legal o trabalho dele, eu falei, vou levar para Daniel, porque Daniel vai falar ou não, eu vou ficar com consciência tranquila. Eu falei, pô, gosto, mas Daniel vetou. Aí Daniel, pô, acho maneiro, o moleque é bom e tal, vai dar uma energia nova. Eu falei, ué, não era pra você vetar? Aí decidimos, né? Mas já foi uma época que a gente estava mais parado, a gente só conseguiu trabalhar junto mesmo. Infelizmente, na homenagem ao Pacato, que rolou lá no Barreto. Então... E hoje o grupo
a vida, né, não é que a gente tenha parado, que a gente sempre foi muito unido e tal. Só que o tempo vai diminuindo, a galera vai tendo filho, foi fazendo outras coisas. Daniel mesmo hoje trabalha com design. Pacato infelizmente se foi, Mutante está grafitando menos. O Marcos é remador, é atleta, então é competidor mesmo, assim. Largou o grafite? Não, mas. Só para finalizar assim, uma coisa que. Mas deixa na outra ali que vai rolar só essa aqui, que é assim. Você fala no livro e você fala o tempo todo que a gente conversa. Você acha que poder público, quando chega para grafite, chega para cena, ajuda alguma coisa? Olha, Essa é a minha pergunta final. Eu acho que sendo bem feito pode ajudar. O que eu costumo falar é o seguinte: é muito difícil, eu acho que a galera se esforça muito em fazer o errado. O certo é simples, é você dar estrutura e cachê pro artista, que é o que você faz com qualquer artista de qualquer manifestação. Você vai chamar um músico, você precisa de caixa de som, equipamento para plugar o equipamento dele, cachê. Você vai chamar um cara do circo, você vai precisar de uma lona, a rede e o cachê. Com o grafiteiro não tem a porra da tinta e não tem o cachê, o cara quer que o evento dê certo. Não dá. É simples fazer dar certo. Então, existe um esforço muito grande em fazer dar errado, sabe? E o poder público tem conseguido. Esse ano, por incrível que pareça, com esse governo do estado, desse cantor maluco aí que se reelegeu, saiu o primeiro edital bom que eu participei. Porque quem fez o edital determinou que tantos por cento do cachê, da verba, né, do edital, tinha que ser para os artistas. Porque o que costumava acontecer? Aconteciam os editais, um monte de atravessador comia o dinheiro e ligava pra gente falando: olha, fulano, eu sou muito fã do seu trabalho, acho maravilhoso, a gente tá com um edital legal aqui, mas só tem um problema, a gente tá sem verba. O que vocês conseguem fazer? Mas ó, acredito muito no trabalho de vocês, só vocês vão fazer dar certo, ficar aquela conversa mole e obviamente a coisa não ficava boa, estrutura capenga e tal. Então assim, dá para o poder público fazer dar certo. Não é tão difícil assim. E não é tão caro quanto muitos shows aí de artistas muito famosos. Os caras deram 1 milhão pro Gustavo Lima lá em Magé. 1 milhão você transforma a Magé inteira num distrito de arte, se você quiser. Eles pegaram um show ruim, perdão para quem gosta, perdão nada. Um show ruim de 1 hora, sabe? 1 milhão. Sabe, vem falar que a nossa ação que vai ficar lá 5, 10 anos é caro, sabe, não faz sentido. Então, 1 milhão, nossa senhora, abasteceria a cena inteira de Niterói, São Gonçalo, Itaboré e Magé durante 1 ano com material, sabe, indo e voltando lá, fazendo residência, ia ficar mudaria a realidade das artes visuais de rua e Magé inteira. Imagina o DNI lá recebendo a gente lá, coordenando, achando um muro. Isso dando um exemplo que me veio na cabeça agora, sabe? Então, existe esse problema assim, de achar que é um absurdo muito grande, ao mesmo tempo que toda vez que a gente está na rua, passa alguém e fala assim: é a prefeitura que está bancando vocês? Eu falo: não, é meu dinheiro mesmo. Nossa, caramba, hein, a prefeitura tinha que bancar isso, né? Podia, mas tá difícil até pro básico, então o que dirá, né, oferecer arte e cultura. Então eu acho que é muito possível, sabe? Outros países, você viu lá em Paris que funciona, sabe? 1000 vezes menos burocrático, por ser 1000 vezes menos burocrático, funciona. E é só uma questão de boa vontade e do poder público entender que isso já é o futuro, sabe? Hoje os artistas estão surgindo aí, não vai ser, eu acho que dificilmente vai ser artista só de ateliê ou só de rua. O cara vai fazer lá, vai fazer cá, mudou, tá mudando. Pra quem quer saber que o Davi tem sido convidado por vários locais, Flow, o último lugar que vocês têm foi onde? São João del Rei. São João del Rei. Siga o Davi no Instagram, ele publica muito pouco, mas siga vou melhorar essa semana no Instagram, porque aí você vai ver um grafiteiro que está sendo chamado para fazer trabalhos pelo Brasil todo. E para fechar mesmo assim, tem um caso que eu acho que é muito bom, que
Ponte SA, se eu não me engano, começou a apagar tudo que era grafite ali nos pilares da ponte. Foi, deixa eu contar, essa que tem várias etapas isso aí. Olha, encerrei agora, mas eu acho que isso aí é uma atitude de grafiteiro mesmo. A Ponte SA fez uma operação limpa, sei lá, que começou a apagar os grafites dos pilares, ali do acesso, né, a Alameda, Caraí e tal. E aí foi acabando a tinta e foi ficando remendado. Então, às vezes, tinha uma parte cinza, uma parte com grafite, uma parte cinza, uma parte branca. Ficou uma coxa de retalhos, uma face apagada, outra face tinha. E aí foi ficando muito feio, né? Era um lugar apagando trabalhos bons, assim. E aí um jornalista me ligou perguntando o que eu achava daquilo. Eu falei, olha, eu costumava pintar, isso já era 2014. Eu falei, olha, eu costumava pintar lá muito até 2008, 2009. Então, como a coisa já foi renovando, não fui eu que perdi trabalhos ali, mas teve gente que perdeu trabalhos bons, então recomendo você fazer contato com essas pessoas. Só que foi um trabalho porco, ridículo, e uma grande babaquice que eles fizeram. Acho que babaquice eu não falei não, mas foi um trabalho porco, mal feito e não deveria ter sido feito assim, sabe? Não faz sentido deixar a coisa pior do que estaria, né? E aí o cara desligou, falou beleza, tal, passou um tempo. Aí os amigos meus me mandando mensagem, falando, tá no Globo. Aí eu falei, eu? Globo? Não. Ninguém me chamou pra nada. Aí eu fui ver o tal do Globo, o cara não perguntou pra mim se eu autorizava aquilo ser publicado, publicou, botou a minha fala do lado de uma outra fala de uma outra pessoa pública, que também não sei se sabia que eu tinha falado, não sei se eu não sabia que ele ia estar na reportagem, e deu a versão da CCR, que a CCR falou que como a manutenção estrutural era feita por eles tinham feito aquilo e era assim mesmo, tipo assim, fizemos mesmo, é feio mesmo e lida com isso. Eu não tenho poder nenhum diante da Camargo Correia, né, essa porcaria de concessionária que está aí fazendo esse serviço porco nas barcas. Tomara que vocês saiam logo também, desgraçados, para baixar a passagem da barca, ter barca de madrugada. E eu, totalmente impotente, né, diante de Globo, Camargo Correia, prefeitura, tudo, a única coisa que eu posso fazer é um grafite lá, né, pra dar minha resposta. Aí eu fui fazer um menininho com cara... Pegou a escada, peguei o escadão, escada grande, peguei tinta o escadão, dele. tinta. E aí fui fazer um menininho, eu sempre brinco, né, que ele devia estar apontando pra cima, só que ele errou o dedo e ficou assim. O menino tinha uns 5 metros mais ou menos de altura, era bem grande. Eu fiz aquilo com uma raiva, que eu fiz em 6 horas. O grafite quase caiu umas 2 vezes porque eu calculei errado. Então eu tinha 2 opções. Então, ou ele ia ficar com a cabeça achatada e eu não ia terminar, ou eu ia ficar no último degrau da escada, quase caindo, pintando. Aí eu falei, não, vou pro último degrau que eu quero que fique bom. E aí, em menos de 6 horas, eu acabei o grafite bem na entrada de Niterói, dando um dedão assim. Durou menos de uma semana, óbvio, né? Porque não era a mensagem mais simpática do mundo. Mas o recado ficou lá. E, felizmente, a CCR perdeu a concessão das barcas, não por causa de mim, né? Queria até que fosse, mas perdeu porque eles são safados mesmo. E agora tá lá, as pilastras estão lá, a galera tá pintando e tal. Então, moral da história é que, assim, não faz sentido um pilar de viaduto ser pintado de cinza porque uma concessionária quer. Se você tem um pedaço da cidade que pode ser usado de ateliê, de experimentação, de lugar de recados, e aí vou fazer uma ressalva, não de propaganda e publicidade, porque aí você entra na seara do seguinte: quem pode pagar domina o espaço. Então a gente tem que fazer essa separação. Manifestação artística é democrática, manifestação de propaganda é capital, é de quem paga mais. Então, eu sou a favor de reprimir toda propaganda paga na rua que divida o espaço da cidade, sabe? Quer fazer propaganda? Bota o outdoor, separa um espaço só para você pode pagar, sabe? Vamos deixar a cidade para as pessoas se expressarem, sabe? Passar uma mensagem maneira.
tentar fazer um grafite ainda que não consiga ficar o melhor grafite, ou que fique um grafite contestado, mas que as pessoas tenham a liberdade de olhar e falar, pô, não gostei disso, tal. Isso não tem que ficar aí, é direito delas também não gostar, mas censurar, sabe, uma manifestação que é do povo, que é da juventude, errado. Então, acho que essa é a história final, né, Eu teria mais umas 5 pelo menos, mas tem que... 7 fica lives. muito longo, o pessoal não assiste. Então, gente, ó. Campai. Campai, obrigado. Vai, brigadão mesmo. Beijão, seja lá quem for. Que acompanhe o Davi no Instagram. Davi.baltar, sem demudo no final. Vou tentar publicar mais, tô tentando ficar mais presente. Às vezes eu demoro a responder quem tiver qualquer dúvida, questão, quiser contestar alguma coisa, mas gosto de responder com a maior atenção possível. E um abraço para geral. O Davi, ele faz umas publicações no Stories. Ele faz pergunta aí, ele responde todas as perguntas. Isso aí é importante. Vai!